Bem-vindo ao Mundo Golf. Eduardo Molinari não poderia estar mais feliz. Lutou pela vitória do Johnnie Walker Championship e foi bem sucedido. Esta que foi a última prova a contar para a qualificação para a Ryder Cup levou até Gleneagles, na Escócia, grandes nomes do golfe profissional europeu, alguns apostados em conquistar os últimos lugares disponíveis na seleção que fará frente aos Estados Unidos da América no próximo mês de outubro. Miguel Ángel Jiménez e Peter Hansen ficaram respectivamente na 3ª e 19ª posições da tabela, garantindo presença no evento. O australiano Brett Rumford seguia líder da prova com 2 pancadas de vantagem sobre Molinari. O italiano não se deixou intimidar e, com 3 birdies nos últimos 3 buracos da volta, entre eles este fantástico putt no 17, Eduardo sagrou-se campeão com o resultado final de 10 pancadas abaixo do par do campo. Para além dos 282.773 euros de prémio monetário, foi-lhe atribuído um dos 3 wildcards para a Ryder Cup, sendo que Eduardo integrará assim a seleção europeia, lado a lado com o seu irmão Francesco, que garantirá já a qualificação automática para a prova. A Itália recebeu os troféus St. Andrews e Jacques Leglise 2010. Consideradas das provas mais importantes do calendário da EGA, estas 2 competições colocaram frente a frente a seleção da Europa continental e a Grã-Bretanha e Irlanda. I think the expectations for these trophies are excellent. This is probably the peak of the season, having 2 international matches. That means tradition. They are very old matches, and that means match play, which is very good to keep the match play aspect of the game, which was created that way, and is again tradition. Expectations are always very, very big. So, we've lost most of these matches against GB and I, although we are all from Europe. We shouldn't forget that. But there is a rivalry between the teams of Great Britain and Ireland and the continent of Europe, that's for sure. O Castel Conturbia Golf Club já recebeu por 2 vezes o Open de Itália e, desta vez, foi o palco de 2 grandes provas de golfe amador de alta competição. Ambos os torneios foram disputados em formato de match play, sendo jogados 4 foursomes de manhã e 8 singles à tarde. Quanto ao St. Andrews Trophy, no primeiro dia de prova, a Europa continental foi superior, vencendo 3 dos 4 matches jogados de manhã. Na segunda parte deste dia, a equipa da Grã-Bretanha e Irlanda equilibrou o jogo e conseguiu vencer 4 dos 8 matches. O inglês Laurie Canter contribuiu para manter este equilíbrio, vencendo o seu match por 4-up. No final deste primeiro dia de prova, a seleção da Europa continental ficou à frente com 7 vitórias contra 5 da sua adversária. A seleção da Europa continental começou o segundo dia de competição na liderança. No final dos 4 matches em foursomes, a equipa da Grã-Bretanha e Irlanda conseguiu recuperar um pouco a desvantagem do dia anterior, vencendo 2 matches e empatando outro. No final da manhã, a seleção da Grã-Bretanha e Irlanda contabilizou um total de 7,5 pontos contra 8,5 pontos da Europa continental, deixando assim tudo em aberto para a última fase da prova. Apesar da Grã-Bretanha e Irlanda ter demonstrado ser uma forte adversária, o seu desempenho não foi suficiente para vencer a Europa continental. Estes acabaram por levar para casa o St. Andrews Trophy 2010 por 14 pontos contra 10. I think we won the first day because we won 3-1 the first series of foursomes, and we keep 2 points in advance after the first series of single, and that makes the difference. And they try very hard. The British tried very hard this morning in foursome, but we lost for 1 point, and we stay leading. And this afternoon, the first 9 was very difficult for us because we had only 2 matches up after 9, and in the back 9 they will be. All the boys plays very well. Paralelamente, foi também disputado o Jacques Leglise Trophy. Esta prova colocou igualmente frente a frente a Grã-Bretanha e Irlanda e a seleção da Europa continental, mas desta vez disputado entre jogadores com menos de 18 anos. A seleção da Europa continental entrou bem na prova e venceu 3 dos primeiros 4 matches. James Burnett e Paul Lockwood tiveram um ótimo desempenho no seu match, vencendo por 5-up a 4 buracos do final.
Em singles, a Europa Continental dominou novamente e foram superiores em 5 dos 8 encontros disputados. Mais uma vez, Paul Lockwood voltou a brilhar, terminando com 5-up. No segundo e último dia de prova, em foursomes, a Europa Continental venceu 3 matches e empatou apenas 1, somando um total de 11,5 pontos contra 4,5 pontos da Grã-Bretanha e Irlanda. Para vencer o Jacques Leglise Trophy, a seleção da Grã-Bretanha e Irlanda teria de ganhar os 8 encontros singulares disputados à tarde, conseguiu apenas vencer 4, o que fez com que a Europa Continental se sagrasse campeã por 15,5 pontos contra apenas 8,5 pontos. It feels brilliant because in Austria we say 3 times is enough, and the GB and I, they won it the last 3 years, and so I really was looking forward to this competition. A Europa fez história ao vencer pela primeira vez os 2 torneios no mesmo ano. Again, we can confirm that it's an excellent event. It's fantastic to watch the boys and the adults play golf, the best of Europe. They are all gathered here in one place, and I think it's fantastic match play, which is very, very exciting too. We have a very, very good players, and to watch is extremely exciting. Tendo em conta que ganhámos o match de St Andrews e o Jacques Leglise pela primeira vez na história, e sendo o St Andrews apenas a 4ª vez que vencemos, creio, 3 delas em Itália, é de facto um balanço muitíssimo positivo. E assim é um bom presságio cada vez que voltamos à Itália e ganhar o St Andrews Trophy. Inicialmente construído em 1898, o Castel Conturbia Golf Club já foi por 3 vezes remodelado, sendo que a última foi em 1986 pela mão de Robert Trent Jones Sr. Atualmente o Castel Conturbia é constituído por 3 campos de 9 buracos, cada um par 36. O Oaks Course, o Pines Course e o Chestnuts Course são campos que enchem as medidas a muitos golfistas. Golf course design is very good. I played a tournament here 2 years ago, and I like it. It's a good course. Just it's a little bit burnt out because of the weather here in Italy. It's so hot, so it's hard to keep it in good conditions. But it's very good, yeah. That's a very nice golf course, very nice layout, and is the same for everybody. So the best player will win the match, probably. I love the design. It's really good. Some holes are like Augusta, and I really like it. A cerca de 70 km do campo fica a cosmopolita cidade de Milão. Considerada a capital do design, Milão é a 5ª maior área urbana europeia. Este campo foi considerado um dos 10 melhores campos da Europa Continental. Em 2003 recebeu inclusive o prémio de melhor campo de golfe italiano. José Maria Olazabal e Constantino Roca são os detentores do recorde do campo com apenas 66 pancadas. O Castel Conturbia Golf Course já foi palco de importantes provas nacionais e internacionais. In altri eventi che si sono disputati da noi, appunto abbiamo, come ho detto prima, abbiamo ospitato 2 Open d'Italia e poi abbiamo ospitato ultimamente i campionati europei femminili, se non sbaglio 2 anni fa. Abbiamo ospitato altri campionati e questo devo dire che per quest'anno è uno, penso, dei campionati più importanti. O Mundo Golf regressa para a semana com mais novidades.